A história recente do Brasil em análise profunda, feita com seus protagonistas. Em Os Ecos da Redemocratização, o historiador Eduardo Baez e o jornalista Fernando Martins entrevistam os presidentes do Brasil desde o fim do regime militar até o momento atual. Os últimos 35 anos do país com o olhar e análise da perspectiva histórica e o registro dos fatos e acontecimentos. Enfim, o que ecoa no Brasil de lá para cá. Neste episódio, o entrevistado é Fernando Collor de Mello, presidente eleito em 1989, em um dos mais disputados pleitos da história, foi alçado ao cargo com o título de Guardião da Moral e o Caçador de Marajás, vide ações que fez então como governador do estado de Alagoas. Collor, enquanto ocupante da cadeira número 1 do Palácio do Planalto, abriu a economia brasileira, mas não conseguiu cumprir todas suas metas de campanha e fracassou nos planos econômicos que culminaram no polêmico confisco das poupanças. Em 1992, envolvido em denúncias de irregularidades e corrupção, Collor renunciou à presidência antes de sofrer o impeachment pelo Congresso. Teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos e, atualmente, é senador pelo estado de Alagoas. Olá, tudo bem? Salve, salve, que bom que você está conosco. Este é o canal do professor Eduardo Baez e do jornalista Fernando Martins. Nós estamos iniciando uma série de entrevistas com os presidentes da redemocratização. E o primeiro não poderia deixar de ser o atual senador, ex-presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito diretamente desde o regime militar. Para tanto, o meu bom dia, ou boa tarde, boa noite, que momento que você vai estar assistindo conosco aqui, o meu amigo Fernando Martins dando o início a esta ação de entrevistas. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Baez? Olá para você, olá para todo mundo que nos acompanha em nossas redes sociais, olá para quem nos acompanha em qualquer dispositivo, porque a tecnologia é fantástica por conta disso, não há mais limitações para que as pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. Os Ecos da Redemocratização, esse projeto nosso, traz muito da história contemporânea, de atualidades, é um verdadeiro arquivo vivo da história mais recente do nosso país para nós entendermos um pouco do que está havendo. Por isso que eu acho que é um material fundamental para estudantes, professor Baez, né, que estão aí em períodos escolares, pré-vestibulares, enfim, e para toda a sociedade brasileira, porque nada melhor para nós entendermos uma história do que ouvirmos de quem realmente e efetivamente participou dela, né? E para isso, para essa primeira entrevista, como eu já disse, nós trazemos aqui a ilustre presença do ex-presidente, atual senador da República pelo estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Muito bom dia, senador, muito bom dia, presidente. Que bom que você está conosco, é uma grande honra e um privilégio tê-lo conosco nesse momento. Muito bom dia a todos vocês, professor Baez, ao Fernando, a todos aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande poder participar desse início, dessa série dos presidentes da redemocratização, que acho muito importante pelo conteúdo que esse programa irá ter ao final dele, né, para exatamente isso, para que as pessoas, não somente os estudantes, mas os interessados na vida pública e na política brasileira, possam ouvir a versão daqueles que viveram os fatos que marcaram a história da nossa redemocratização a partir da eleição do primeiro presidente em 1989, depois de um jejum de quase 30 anos sem que eleição pudesse ser realizada para presidente da República. Perfeitamente. Para só lembrar um pouco da biografia do senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele surgiu na política, né, desde a década de 70, vem de uma família bastante tradicional na política brasileira. Eu, como professor de história, vou me lembrar de Lindolfo Collor, o primeiro ministro do Trabalho ainda no governo Getúlio Vargas, ali na construção do governo provisório. E eu gostaria, num primeiro momento, presidente, que o senhor contasse para nós aqui como foi a construção da sua candidatura
à presidência da República na década de 80. Como é que foi o processo de construção até o momento em que o senhor e a sua equipe, o seu partido, chegaram à conclusão de que teriam que ser, de fato, candidatos a participar do pleito na década de 80? Bom, a candidatura a presidente da República nasceu de inopinado. Não houve nenhum planejamento, não houve nenhuma preparação prévia para uma candidatura, porque ela surgiu, eu tomei posse em 1987, em março de 1987, no governo de Alagoas, e no exercício do meu mandato eu só imaginava realizar um bom governo e, depois de realizado esse governo, ser candidato ao Senado da República. Então, esse seria o projeto político. Realização de um governo de acordo com os compromissos que eu havia assumido, de modernização, de atualização da política alagoana e da administração pública alagoana aos novos tempos que estavam se avizinhando, e, depois disso, ser candidato ao Senado da República, se assim houvesse também chance para tal. Mas o fato é que a minha administração à frente do governo de Alagoas teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. A mídia com uma cobertura muito intensa em função das modificações, das mudanças que eu estava promovendo na administração pública. E isso foi ganhando interesse nacional e muitos convites para participar de debates, de encontros, de diálogos nas universidades, nas faculdades, nas associações de classe, nas federações de sindicatos, enfim, tanto patronais quanto de trabalhadores, e isso nos foi dando uma visibilidade muito grande. E aí surgiu, num determinado momento, eu já no final de 1988, com 2 anos de governo, surgiu numa conversa minha com o meu assessor de imprensa, o Cláudio Humberto Rosa e Silva, um jornalista hoje que tem uma coluna muito prestigiosa e muito prestigiada. Ele, nessa conversa, ele me perguntou: governador, você não está se sentindo, percebendo que há um vácuo na política brasileira e que onde se encaixa exatamente esse seu discurso e essa sua ação administrativa? Eu disse, não percebi. Ele disse, mas procure dar uma olhada. Eu acho que há esse espaço, e há um espaço para uma candidatura sua a presidente da República. E eu tomei até um susto, eu disse, uma candidatura a presidente da República, você acha? Ele disse, eu acho. Bom, em função disso, mandamos fazer pesquisas e tal, verificamos que havia a possibilidade, então a candidatura a presidente da República nasceu de uma conversa, escrita como eu acabo de fazer, e isso em 1980, final de 88, E aí, tomada a decisão, depois de pesquisas sendo realizadas, mostrando a viabilidade de uma candidatura nos moldes da minha, eu tomei a decisão de sair candidato, renunciei ao governo do estado de Alagoas em maio de 89 e me lancei na campanha eleitoral. Senador, e uma vez na campanha, o Brasil, obviamente, vivia uma situação completamente atípica, né? De fato, passando pelo processo de redemocratização, foi uma campanha que tinha um número enorme, né, de candidatos concorrendo, todo mundo, né, parece que resolveu falar assim, agora eu quero ser presidente do Brasil, né? Como é que o senhor verifica essa questão, né? Renunciou ao governo de Alagoas, lança-se candidato à presidência da República, né? Também vai crescendo e até que consegue o fato, né, de ser eleito presidente da República. Nesse momento, o que passa na cabeça de uma pessoa que até então tinha a sua vida, vou dizer assim, restrita ao estado das Alagoas, que o senhor acabou de contar quais eram as suas ideias, aspirações talvez de ir até o Senado, enfim. Agora eu sou o presidente da República. Agora eu tenho que cuidar desse novo Brasil. Qual que é o sentimento? É algo que eu sempre quis perguntar para um presidente, né? Fala assim, puxa vida, eu cheguei lá, agora é comigo. É isso aí.
Bom, na realidade, o que você disse no início está absolutamente correto, né? Em 1989, que foi uma eleição solteira, é sempre bom lembrarmos que 89, diferentemente das eleições que se seguiram para presidente, onde concorreram juntamente com os candidatos a presidente, candidatos a governadores, a deputados federais, a deputados estaduais, em 1989 foi uma eleição solteira, somente para presidente da República. E havia 22 candidatos. Nós reclamamos hoje, com toda razão, né, nos incomoda o fato de nós termos hoje cerca de 40 partidos já rígidos em condições de lançar candidatos e cerca de 40 que já estão com seu processo praticamente concluído no TSE, aguardando a sua formalização como partidos políticos inteiros, né, integrais. Então, essa miríade de partidos políticos demonstra como está confuso esse campo ideológico, né, esse espectro ideológico no Brasil. Em 89, éramos 22 candidatos. Já naquela época havia 22 partidos em condições de lançar candidatos. Aliás, 23, se o Silvio Santos tivesse sido confirmado, mas não foi confirmada a candidatura dele em função do partido que ele havia escolhido para ser, ou que escolheram para ele ser candidato a presidente da República, não estar em conformidade com as regras exigidas pelo então Tribunal Superior Eleitoral, e ele foi alijado da disputa em função do seu partido não ter condições legais para tanto. Há um detalhe muito interessante nessa história da minha candidatura, que foi a seguinte: eu era o único candidato, eu era o único governador que fazia oposição aberta ao então governo federal. O governo federal, então chefiado pelo presidente José Sarney, ele havia, em 1986, ganho a eleição em todos os estados brasileiros, do seu partido, que era o mesmo partido que eu, o PMDB. O único partido que não era do PMDB e que elegeu um governador, mas que era aliado do ex-presidente, foi o governador de Sergipe, o ex-governador João Alves. Ele era do PFL. Nos outros 25 estados e mais o Distrito Federal, todos eram do PMDB. Acontece que, desses todos que foram eleitos e que, no conjunto, formavam apoio ao então presidente da República, o único de oposição, já naquela época, ao governo federal era eu. Porque, naquele momento, o presidente, com 90% de aprovação em função do sucesso do então Plano Cruzado 1, ele, com muito prestígio, lançou um candidato contra a minha candidatura lá em Alagoas. Então, eu fui jogado para o campo da oposição, desejando eu ou não. Então, fizemos uma campanha realmente muito forte, muito, muito radical de oposição. E conseguimos vencer a eleição para o governo de Alagoas nessas condições, com o governo federal apoiando maciçamente o candidato que estava comigo concorrendo. Bom, em função disso, depois da eleição, continuei fazendo oposição. Mas eu tinha um programa de governo, um programa como eu disse, de modernização da máquina pública administrativa de Alagoas. Veio aí a luta contra os superfuncionários, os chamados marajás, que eu empreendi naquela época, contra os superfuncionários que ganhavam à época, não somente no Brasil, mas naquele instante, né, ganhavam em todo o Brasil, ganhavam salários que chegavam a $20 mil mensais, era um absurdo, né? Sobretudo para as condições e realidades do Nordeste, de um estado como Alagoas, pequeno e parco em arrecadação e em recursos para prover das necessidades da sua população. Então, essa guerra contra os marajás me fez realizar uma série de encontros com os então constituintes, porque na raiz do marajaísmo estavam artigos na própria Constituição antiga da República, antes de 88, que dava aso a que marajás fossem surgindo no serviço público. Então, nós tínhamos que, na Constituição de 88, não abrigar esses artigos. Então, eu, como governador, fiz diversas viagens a Brasília, entrei em contato com as diversas lideranças e conseguimos retirar esses artigos da Constituição de 88, o que acabou
com os chamados marajás do serviço público, que ainda hoje existem aí uns pelancos de marajás no serviço público, mas por outros meios, por outras maneiras de burlar o que está na legislação. Mas essa é uma outra história. Bom, e apresentei então o meu programa fui implementando meu programa de mudanças na administração, mas precisando de recursos. E à época era o ministro da Fazenda, o Dilson Funaro. E eu visitei o Dilson Funaro e fiz com ele uma boa amizade. Apresentei a ele uma boa amizade depois desse primeiro encontro que eu tive com ele, onde apresentei o meu programa de governo, dizendo o que eu iria fazer, e ele ficou entusiasmado com o programa. Ele disse, mas você vai fazer isso mesmo? Eu disse, vou fazer isso mesmo. Ele disse, olha, mas isso é um case, eu vou ter isso aqui como um case. Se você fizer isso, eu vou lhe apoiar e vou tomar isso como para exercer o efeito demonstração sobre os outros estados. Porque se os outros estados aplicarem essas mesmas medidas, nós vamos ter solucionado os problemas fiscais dos estados brasileiros. Aí eu disse, está muito bem, né? O senhor pode mandar averiguar isso e, na medida em que eu for executando o programa, o senhor vai liberando esses recursos. Ele disse, exatamente, vou fazer isso. Espera aí que eu vou chamar um assessor meu, falou assessor no masculino, um assessor meu, para chamá-lo aqui e conversarmos e acertarmos já esse acompanhamento do seu trabalho. E quando chegou o assessor, veio uma moça, uma jovem, e aí ela disse, olha, o fulano de tal não está aí, eu estou substituindo ele. Ele disse, você serve para esse trabalho também. E essa pessoa era a Zélia Cardoso de Mello, que veio a ser a minha ministra da Economia. E aí então, a assessora do ministro Funaro, Zélia, entrou, ele explicou toda a situação, e deu a ela a incumbência de acompanhar para e passo todas as medidas que eu estava tomando, para que ela, então, anotasse e dissesse, foi cumprida mais essa meta, então, para liberar mais tanto de recursos, porque nós tínhamos que demitir muitos funcionários, por exemplo, e tínhamos que extinguir muitas empresas estatais, como nós extinguimos, e tínhamos que pagar indenizações, né? E eu não tinha recursos para essas indenizações, que era mais ou menos o grosso, dos recursos de que eu necessitaria para fazer face a essa empreitada. Então foi aí que eu conheci a Zélia, e a Zélia, então, mensalmente ia a Alagoas, ou então eu vinha a Brasília também, vinha miúde a Brasília, em função também desses contatos meus com o pessoal da Constituinte. Então sempre estávamos em contato, sempre em conjunto, sempre trabalhando em conjunto. E o trabalho deu muito sucesso, muito êxito. Então a gente acopla esse fato, ao fato daquela conversa que eu tive no final de 88 com o meu assessor de imprensa, o Cláudio Humberto. E aí, quando houve essa ideia de me lançar candidato a presidente da República, nós conversamos sobre isso com ela, e já estava uma pessoa muito, muito próxima, muito entrosada com a nossa administração, inclusive com relações de amizade. E ela se tornou uma entusiasta do assunto, disse que teria que ver essa situação, que o Funaro realmente estava um pouco insatisfeito com a situação do governo, enfim, de fato, o Funaro logo depois ele deixou o governo, e então ela ficou muito animada com a ideia e se engajou no projeto. Se engajando no projeto, ela pediu para que ela começasse a formar uma equipe econômica, na área econômica, para que nós começássemos a planejar, elaborar um programa de governo para aquilo que nós queríamos fazer. Então veio um grupo de jovens idealistas, professores, né? E nós começamos a realizar esse programa, a idealizar esse programa. Então o que veio na cabeça quando eu me elegi presidente da República, e agora eu já sabia o que fazer. Agora eu sou presidente da República. Então, eu já tinha o programa econômico perfeitamente delineado, sabia exatamente o que nós tínhamos que fazer. Era um programa que tinha começo, meio e fim, e que nós deixamos registrado esse programa no Tribunal Superior Eleitoral com 6 meses de antecedência. Então, nós tínhamos uma visão muito clara
não é? E isso foi muito colocado na campanha, porque na campanha eleitoral, sobretudo no segundo turno, os eleitores votaram, sim, nos candidatos, é verdade, mas votaram sobretudo nos projetos, que eram dois projetos completamente diferentes um do outro. Então, o que prevaleceu na escolha do candidato foi o projeto que cada um trazia. E o nosso projeto parecia, como pareceu e foi comprovado nas urnas, o que melhor se adaptava às expectativas da população brasileira naquele momento. Então, o que veio na minha cabeça foi apenas uma coisa que eu não consegui fazer, que foi aquelas assim: agora eu sou o presidente da República, eleito na primeira eleição, depois de quase 30 anos, disputando com todos os nomes mais importantes da política nacional, e todos eles com méritos, com todos os méritos, e eu vim de Alagoas como governador de um pequeno estado, disputando com pessoas de grandes estados, e ganhei a eleição, sendo agora o presidente da redemocratização. Então, com todo esse escopo, eu tenho condições de mudar o Brasil do dia para a noite. Ou seja, como se fosse apertar um botão e dizer assim: vamos mudar com essas medidas, pum, a partir de agora vai tudo ser modificado, tudo melhorado rapidamente. E o meu engano foi de que esse rapidamente pudesse ser concretizado. Não pôde ser rapidamente, foi duramente conquistado esse programa de mudanças, de reformas, e tão duramente conquistado que eu fui me levado ao afastamento da presidência da República, mas é o que me veio na cabeça. É agora o que fazer, agora como presidente da República, vitorioso numa eleição como essa, como disse, tal, assim, assado, vou mudar o Brasil. Tenho um programa, sei o que fazer e vou mudar o Brasil do dia para a noite. Foi isso que me veio na cabeça. Olha que privilégio a gente poder conversar com quem viveu os fatos, né, Fernando? Sem dúvida. Então, uma informação que o presidente nos coloca aqui, que eu desconhecia, de que a ministra Zélia fazia parte da equipe do Dilson Funaro, exato, né, do Plano Cruzado. E aí vem uma pergunta, que eu gostaria de fazer, então, já adiantando um pouco a nossa pauta, presidente, que é o seguinte: o senhor é mais lembrado, ou o seu programa de governo é mais lembrado pelo confisco dos ativos da poupança do que pelas realizações e modernizações liberais que eles trouxeram, que colocaram o Brasil num eixo de desenvolvimento, rompendo com todo aquele cenário nacional desenvolvimentista que vinha desde a década de 30 com Getúlio Vargas, né? É inegável que a sua política econômica, ela modernizou claramente a economia brasileira, que vinha patinando, né, desde desse contexto do varguismo, posteriormente com Juscelino e tudo mais. Qual a relação, e isso eu gostaria, agora com essa informação que o senhor colocou, qual a relação entre o seu plano econômico e a continuidade ou não daquele Plano Cruzado 1, uma vez que o senhor tinha alguém, né, que era diretamente ligado ao ministro Dilson Funaro? Existia alguma relação, uma ideia de continuidade, ou o projeto econômico que foi gestado e gerido pelos senhores, pela sua equipe, rompeu de vez com aquele modelo do Plano Cruzado 1? Havia a experiência de alguém que tinha participado da elaboração do Plano Cruzado 1 e que, na realidade, o Plano Cruzado 1 ele teve um apoio extraordinário da população e um sucesso extraordinário, até pelo sucesso que teve, consequentemente teve o apoio da população. Mas depois teve o Plano Cruzado 2, logo depois das eleições de 1980 e logo depois das eleições do governo 86. Do governo em 1986, Isso. Logo depois veio o Plano Cruzado 2, que foi o plano cruzado que tem aquela velha história, né, do encontro que teve lá em Carajás, que o presidente de então reuniu os seus ministros para fazer isso antes da eleição de 86, e para fazer já a modificação no Plano Cruzado 1.
E aí houve a intervenção do presidente do PMDB, o doutor Ulisses Guimarães, que impediu que essas mudanças, que seriam promovidas pelo Dilson Funaro como ministro, fossem realizadas antes da eleição, porque isso estaria prejudicando o resultado das eleições, que se pronunciava muito favorável ao PMDB. Então, por isso veio o Plano Cruzado 2 depois desse processo. Então, foi nesse momento de desgaste do governo em função do Plano Cruzado 2 que o Dilson Funaro acabou deixando o governo. Então, eu tinha uma pessoa que tinha participado do Plano Cruzado 1, do Plano Cruzado 2, e que sabia exatamente onde os erros haviam sido cometidos na aplicação do plano. Não que nós quiséssemos dar uma continuidade a nada do que tivesse sido feito antes. O que nós queríamos era, fundamentalmente, combater a inflação, que à época era de 80% ao mês. Uma inflação brutal de 80% ao mês, que penalizava, sobretudo, as camadas mais vulneráveis da população, os assalariados, de modo geral, não todos eles, porque não tinham como se defender daquele processo hiperinflacionário, seja porque não tinham recursos suficientes, nem sobra de recursos para fazer aplicação no mercado financeiro, numa tentativa de proteger o valor do seu salário, nem muito menos conhecimento técnico de como se fazia isso, como se faria isso, não é? Então, eles eram muito penalizados, e nós tínhamos que combater essa hiperinflação. Para combater essa hiperinflação, que era o objetivo final do nosso programa, para ter uma estabilização ao final e com sucesso do programa, ter uma estabilização monetária e, consequência econômica, nós tínhamos que combater essa inflação, que no mês seguinte estaria em mais de 100%. Então, para combatermos esse processo inflacionário, nada vinculado a nada do que tinha sido feito no Cruzado. O que nós aproveitamos do Cruzado foi a experiência do que não fazer como foi feito no Cruzado e que deu errado. O que nós nos aproveitamos do Plano Cruzado foi exatamente detectar onde eles cometeram erros na elaboração e na aplicação do programa. Bom, para evitarmos, claro, incorrermos nos mesmos erros. Então, voltando à questão do combate à inflação, que era o nosso inimigo número 1, nós precisávamos, para isso, começar congelando os preços. Congelando os preços, e com aquela enorme quantidade de recursos transitando na economia, né, um excesso de liquidez na economia, se nós não bloqueássemos esses ativos, não bloqueássemos esses recursos, nós teríamos um problema seríssimo, que seria a inflação pela demanda, que seria uma inflação ainda mais grave, mais séria do que a inflação de custos. Por quê? Porque com os preços congelados, a tendência desses recursos que estavam em excesso, girando na economia, em função, inclusive, da própria inflação, porque quando a cada 10 pontos de inflação ou 5 pontos de inflação, a Casa da Moeda tinha que emitir mais moeda para ter meio circulante nas transações do mercado. Então, era um excesso muito grande. Então, mas congelando esses preços, se nós não bloqueássemos esses ativos viriam para o consumo, e vindo para esse consumo, criaria a tal da inflação pela demanda, porque em nossas indústrias, o nosso parque industrial, não estaria apto, não estaria em condições de atender a esse aumento excessivo da demanda que ocorreria em função do congelamento. Então, isso acabaria quebrando as nossas indústrias e criando a chamada inflação pelo lado da demanda. Então, nós tínhamos que, de alguma forma, bloquear esses recursos. Então, para bloquear esses recursos, nós tivemos que, não era para ser tão amplo esse bloqueio, o nosso bloqueio foi muito maior do que o simples bloqueio da poupança, foi de todos os ativos, inclusive dos recursos em conta corrente. Nós tivemos que lançar mão desse expediente geral, porque o mercado é muito esperto, essa coisa intangível chamada mercado é muito esperto, então eles sempre elaboram cenários para, sobretudo diante de um governo que vai se instalar com um discurso de acabar rapidamente com a inflação, eles elaboram diversos cenários de quais medidas o governo poderia tomar para
a atingir aquele objetivo de extinguir, de exterminar com um processo hiperinflacionário. E, é claro, todos eles pensaram num dos cenários, seria exatamente esse. E não somente eles do mercado, mas também os coordenadores dos programas econômicos, dos principais candidatos à presidência da República, todos pensavam da mesma forma, porque não havia mágica a se fazer. Tinha que ser tomada aquela medida, fosse qual fosse o governo que estivesse plenamente consciente de que teria que combater a inflação como primeiro passo para ter chance de êxito na aplicação da sua política econômica. Então, foi feito esse bloqueio. Esse bloqueio, então, atingiu também a poupança, mas nós estabelecemos aquele teto dos 50 mil cruzados novos, porque fizemos um levantamento pelo Banco Central da época, e verificamos que 70% dos aplicadores em caderneta de poupança à época tinham depositados de 50 mil cruzados novos, moeda da época, a menos. E daí nós temos estabelecido esse patamar dos 50 mil cruzados novos para todos aqueles que tivessem seu dinheiro, seja em conta corrente, seja na poupança. E o que aconteceu de errado, então, senador? Onde que essa questão, inclusive, do valor, né, do confisco, enfim, ele não estava ligado diretamente aos planos, né, que o senhor mesmo disse que tinha, inclusive, não fazia parte originalmente do plano Collor, né, foi quase que gestado às vésperas por conta dessa situação toda que o senhor apresenta, né? E o que deu errado, então? Não foi às vésperas, apenas essa parte do programa não podia ser divulgada. Ela não podia ser divulgada, mas isso já estava gestado desde o início. Desde lá do início. Nós sabíamos que tínhamos que passar por um congelamento, e por esse congelamento nós temos chance de vitória sobre o processo inflacionário, nós tínhamos que bloquear os ativos, mas nós pensávamos inicialmente no bloqueio daquelas aplicações que eram meramente especulativas, do overnight, aquelas aplicações de curtíssimo prazo, as aplicações ao portador, enfim. Nós imaginávamos aplicar esse bloqueio nesse conjunto de ativos. Mas acontece que, como eu estava dizendo, o mercado é muito esperto. Então, ele percebendo que nós iríamos, sim, e bloquear esses recursos fruto da especulação ou comprometidos com a especulação, eles começaram a retirar o dinheiro dessa especulação de curto prazo, dessas aplicações de curto prazo, e colocar em conta corrente, colocar na caderneta de poupança, colocar em títulos sem ser portador, em títulos nominais, enfim, começaram a diluir para outras áreas onde eles achavam mais difícil que nós alcançássemos com um bloqueio. Então, quando nós verificamos que eles estavam realmente dirigindo isso para a poupança, nós não pensávamos em chegar na poupança, porque a poupança sabíamos que eram pequenos aplicadores, né? Tanto que 70%, com esse estudo que foi feito pelo Banco Central à época, nosso pedido, 70% dos depositantes tinham menos de 50 mil cruzados novos depositados. Mas, então, como eles estavam fazendo muito essa diversificação das suas aplicações, nós tivemos que fazer esse bloqueio geral. Então, foi uma medida que foi tomada, tomada muito antes, que nós teríamos que fazer esse bloqueio muito antes. A medida que foi tomada próximo da posse, próximo do dia da posse, foi a questão do limite. Vem cá, vamos limitar alguma coisa, nós temos que limitar. Por onde vamos limitar? E essa limitação veio por uma ideia que surgiu dentro da equipe econômica. Vamos tirar como base essas aplicações na caderneta de poupança. Vamos fazer um levantamento, isso que eu acabei de dizer. E isso foi feito, e foi essa medida que foi tomada já na semana anterior, 10 dias antes da tomada de posse da presidência da República. Só para a gente caminhar para um outro momento da pauta, mas eu queria só um esclarecimento final sobre esse assunto, presidente. O senhor afirma que todos os planejadores econômicos de todas as campanhas tinham a clareza de que essas medidas teriam que ser tomadas, tanto os seus planejadores econômicos quanto do seu adversário à época.
Então, o senhor entende que essa medida altamente impopular, creio que foi a medida que fez com que a popularidade do senhor fosse diminuída consideravelmente logo após a posse, nesse sentido, isso também seria tomado por qualquer governo que assumisse a presidência da República, comprometido em fazer um combate sério e direto à questão inflacionária, que já vinha assolando o país desde a década de 70. É isso que o senhor está afirmando para nós. Isso já estava presente em todos e qualquer plano econômico, mesmo que as pessoas neguem, os adversários neguem, isso já era algo claro e evidente para todos esses candidatos, os candidatos que estavam, vamos dizer assim, no páreo final, é isso? Sim, sim. Isso tem, inclusive, uma conversa que foi divulgada à época, enfim, e ele está aí vivo, podendo afirmar isso, né, confirmar isso que eu vou dizer a vocês, que foi a visita que o Aloysio Mercadante fez à ministra Zélia Cardoso de Mello na semana em que o plano foi lançado. Ele que era o coordenador do programa econômico do meu contendor, que era o Lula. Ele chegou para a Zélia e disse: Zélia, esse é o programa dos nossos sonhos. Só que nós teríamos uma dificuldade. Se fôssemos nós os eleitos, nós, ao aplicarmos esse plano, no dia seguinte estaríamos fora do governo. Então, vejam como o programa de um candidato que era antípoda ao meu programa, um programa de liberalização contra um programa estatizante, para resumir no mínimo, ele tinha também essa mesma ideia. Então, os outros também percebiam com essa mesma clareza que não havia outra solução. Então, esse aí é um exemplo claro de que, a partir do meu principal contendor, essa ideia pré-existia. E ele dizia que não permaneceria no governo porque achava que, sendo um governo tido de esquerda, até porque mais à esquerda do Lula eu não poderia estar, nem estou, né? Então era o governo de esquerda e esse governo de esquerda não seria aceito, essa medida não seria aceita se patrocinada por um governo de esquerda. E no que diz respeito à aprovação, uma coisa interessante é que na semana do programa econômico foram feitas duas pesquisas, uma pelo Instituto Datafolha e outra pelo Jornal do Brasil, pelo Ibope Jornal do Brasil. Nessas duas pesquisas, a pergunta era a seguinte, uma pergunta comum às duas era: você aprova ou desaprova o programa econômico do governo que se instalou, do governo Collor? Resultado do Datafolha: 66% da população, na semana do lançamento do plano, 66% da população responderam sim, aprovo. No Jornal do Brasil, Ibope Jornal do Brasil, 67% da população disse sim, aprovo. No Jornal do Brasil tinha uma outra pergunta que não tinha na pesquisa da Datafolha. E você aprova o governo Collor, de modo geral, com o programa econômico e com as outras medidas? 74% dos entrevistados responderam sim, apoio o governo Collor. Então, para a gente verificar que há assim, alguma confusão nesses termos, achando que foi esse o programa lançado que trouxe impopularidade. Trouxe, claro, alguma impopularidade posteriormente, quando da aplicação do programa econômico, quando nós tomamos aquelas medidas todas de quebra de reserva de mercado, de quebra de monopólios, em que nós começamos a de alguma forma incomodar bastante, né, aqueles que eram detentores dessas reservas de mercado, nós começamos a contrariar interesses poderosíssimos, né? Então, a partir desse momento, quando as coisas começaram, quando a ficha começou a cair na cabeça das pessoas, sobretudo da elite mais forte, mais poderosa do país, né, é que essa insatisfação começou a surgir. A insatisfação não começou a surgir na base da população. A insatisfação em relação ao nosso governo começou a surgir a partir da elite, a partir do topo superior da pirâmide. Foi o topo superior da pirâmide que começou a gerar, começou a ter essa insatisfação e a gerar esse efeito cascata sobre todos os outros que vinham abaixo.
E aí atingiu também a classe, sobretudo a classe política, porque entre a classe política e o poder e o sistema empresarial havia uma ligação muito forte até pouco tempo atrás, como todos nós sabemos. Então, essa insatisfação, ela veio da Paulista, ela não veio dos pés descalços, dos descamisados, como eu costumava dizer, não veio dos grotões, não veio dessas áreas rurais de fazendeiros, de trabalhadores, de fazendeiros que pertenciam à elite, ela veio da elite da Avenida Paulista. Foi essa que manifestou a sua insatisfação realmente muito grande. Aí nós temos os exemplos clássicos, que são a quebra de reserva de mercado da indústria automobilística, a quebra de mercado da informática, a quebra de mercado da indústria petroquímica, a quebra de mercado da indústria do cimento, enfim. Onde havia reserva de mercado, nós as quebramos. E isso, naturalmente, gerou uma grandíssima insatisfação em relação a todos esses que perderam aquela sua capitania hereditária, reeditando tempos dantanhos, né? Então, foi isso que ocasionou essa insatisfação que acabou no final das contas com o meu afastamento da presidência da República. Perfeitamente. Estamos entrando aí nos últimos 15 minutos, Fernando. Vamos tentar trazer para um momento mais atual agora, para a gente conversar com o senador. Eu só tenho duas perguntas rapidinho, se o senador puder responder desse período ainda. Quando o senhor fala, senador, da questão da elite, tem até o discurso, a coletiva que o senhor deu, né, na ocasião da sua renúncia, né, porque faria a renúncia pelo apreço à democracia, ameaçada por uma elite política, avessa a necessidade da modernização do país. E aí o senhor cita que é de um poderio tão avassalador que é o que culminou no suicídio do Vargas e na renúncia posteriormente em 61 de Jânio Quadros. E aí, na década de 90, o senhor sendo vítima, né, dessa elite política, o senhor coloca isso, e queria que o senhor dissesse hoje, né, aí já trazendo para os tempos de hoje, se algo mudou ou se ainda há essa pressão para quem está no poder dessa elite, que é o que faz muitas vezes o Brasil patinar em vários setores, em vários segmentos, né? E sobre a disputa de 89, se o player Silvio Santos tivesse entrado na disputa, poderíamos ter uma eleição diferente? O senhor acredita que o senhor teria tido mais trabalho até? O Lula foi um forte candidato, né? Derrotado nas eleições seguintes até conseguir se eleger em 2002. O senhor acha que a presença de Silvio Santos, por ser uma pessoa de apelo popular, midiática, faria diferença? Deixa eu só emendar antes do senador responder. Este governo caminha para um processo de impeachment ou não? O senhor disse numa entrevista recente que se continuar como está, não termina, né? Bom, inicialmente eu gostaria de recuperar uma frase que eu pronunciei lá depois da eleição, quando me perguntaram sobre a eleição, como é que vai ser o seu governo, algo assim. Eu disse, olha, o meu governo vai deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. E realmente foi exatamente o que aconteceu. O meu governo deixou a direita indignada pelas medidas que foram tomadas e que as atingiu fortemente. E a esquerda perplexa, porque a esquerda jamais poderia imaginar que um governo como o meu, à época considerado um governo de direita, pudesse adotar medidas que estavam, medidas essas também na cabeça da esquerda. Então, que eu deixaria a direita indignada e a esquerda perplexa, o que de fato aconteceu. Na questão do que aconteceu em relação aos outros governos, todos aí, de acordo com o que você citou, com essa declaração minha, sem dúvida nenhuma, as elites, hoje menos, mas as elites têm um fortíssimo poder de influência e de formar, eu não digo não digo formar opinião, mas de ter um poder de convencimento assim extracampo muito palatável para certos setores da sociedade brasileira. Então, hoje ela tem menos do que tinha, mas continua tendo, sobretudo a elite do sistema financeiro, essa continua muito forte,
e de outras áreas também, com menos força nos dias atuais. Então, de modo que eu vejo, sim, a influência das elites ainda importante na definição dos rumos da política brasileira. Em relação à questão do impeachment do atual presidente, eu sempre digo que se nesse sistema presidencialista de coalizão que nós temos, que eu chamo de a carroça do sistema político brasileiro, se dentro desse sistema ele não começar a se preocupar em construir uma base sólida de sustentação no Congresso Nacional e uma maioria no Congresso Nacional, ele não consegue governar, e não conseguindo governar, não conclui o seu mandato. Mas nas últimas 4 semanas, ele vem dando demonstrações de que quer reatar as suas relações não somente com a classe política, não somente com o legislativo, mas também até com o poder judiciário. Então ele estendeu a bandeira branca, estendeu a trégua, estabeleceu uma trégua que eu espero que ela continue, que não seja somente um momento de reflexão dele, espero que seja uma decisão já tomada de que vai continuar trabalhando para construir essa base majoritária de sustentação e que vai continuar trabalhando para estabelecer uma relação de harmonia e de independência com os outros poderes. Por isso que eu acho que hoje, nesse presente momento, não há espaço para um impeachment, um afastamento do atual presidente da República. Perfeitamente, presidente. Antes da gente encerrar, primeiro, o senhor precisa responder para a gente uma coisa. Uhum. É o senhor que faz os seus tweets de final de semana ou é sua assessoria? Porque é uma sensação no Twitter Fernando Collor nas últimas semanas, né? Aquela última do senhor falando sobre música sertaneja, o senhor não tem ideia de como isso bombou entre nós, que somos do interior do estado de São Paulo, e muitos daquilo ali são verdadeiros hinos que nós cantamos por aqui, aquilo foi fantástico. É o senhor mesmo que faz ou é a sua assessoria? Sim, sou eu mesmo que faço. Nessa quarentena, com esse redesenho do nosso calendário, né, do dia a dia, descobri um espaço maior, porque antes eu me dedicava às redes sociais, mas não com tanto vigor, não é? E agora, encontrando um espaço maior, não é? Então me dediquei, dirijo a essa minha interlocução nas redes sociais, sobretudo no Twitter, né? E tenho encontrado momentos muito interessantes, e isso, porque uma coisa eu logo de início notei: não se pode participar nas redes sociais ninguém que não tenha um bom humor. Você pode até não ser uma pessoa bem-humorada no seu dia a dia, mas na rede social você tem que aplicar o bom humor, porque aplicando o bom humor você terá como tirar nas redes sociais tudo aquilo que você gostaria de ter, que é aumentar o seu nível de relação, você tirar dúvidas das pessoas, responder as perguntas, sejam elas quais forem, não é? Ter sempre uma resposta imediata e rápida. Então, sim, isso aí sou eu mesmo que faço. Dá um trabalho danado, mas sou eu que faço. Senador, se é uma coisa, né, gostem ou não de Fernando Collor de Mello, não se furta a responder. Eu acho que esse é uma coisa, eu nunca vi fugindo, né, de uma pergunta, por mais pesada que tenha sido, e é o que a gente tem visto nas redes sociais. Inclusive o senhor fez até um pedido de desculpas, né, aos brasileiros. Como é que o senhor, vendo, passado esse tempo todo, né, nós estamos falando aí de pouco mais de 30 anos, né, em uma entrevista recente, a minha colega da Jovem Pan, lá de Fortaleza, né, a Patrícia Calderon, nós que estamos aqui na Jovem Pan de São Paulo, ela fez um desabafo, o senhor pediu perdão, pediu desculpas. Como é que o senhor vê, passado esse tempo em revista, né, o senhor de fato vê que não foi como deveria, culminou em muitas situações que não, obviamente, ninguém gostaria que acontecesse, e o senhor até nas redes sociais, em entrevistas recentes, o senhor usa isso para poder justamente voltar ao povo brasileiro e falar assim, olha, perdão. Como é que o senhor vê passar por isso, né, esse momento de reflexão? Foi um momento muito interessante esse, se você me permitir, me fixar nessa resposta à Patrícia, porque me emocionou
quando ela falou, na formulação da sua pergunta, ela colocou a questão pessoal dela e me deixou emocionado naquele momento. E realmente eu repeti o que eu venho já dizendo de algum tempo, desde que fui afastado da presidência da República, quando tocam nessa questão, eu sempre peço desculpas pelos danos causados àquelas pessoas, pelos infortúnios, pelos desassossegos causados às famílias brasileiras afetadas pelos efeitos do programa econômico, né? Me penalizo muito disso, em relação a isso. A diferença que teve ultimamente foi que eu fiz esse pedido de desculpas e de perdão pelas redes sociais. E aí é que a gente percebe a enorme capilaridade que tem essas redes sociais. É uma coisa impressionante, que teve uma repercussão tamanha que pareceu que tinha acontecido pela primeira vez esse meu pedido de desculpas, quando não. Sempre eu vinha dizendo, não havia naquele instante outra alternativa para nós resolvermos o problema, enfrentarmos o problema da hiperinflação, que não fosse aquele. E aí, repito, não era somente uma ideia minha, a ideia de todos aqueles principais chefes da equipe econômica, dos principais candidatos que disputaram as eleições de 89. Todos tinham a mesma ideia. Todos tinham essa mesma impressão e essa mesma decisão íntima tomada, embora não explicitada. Então, eu colocando isso e explicando isso, né, dizendo que não havia outra alternativa, mas mesmo assim tenho que me penalizar, tenho que me lamentar profundamente o desassossego que tenha causado às pessoas em função do plano que foi aplicado. Baez, eu só tenho mais uma questão, eu sei que o nosso tempo eu preciso perguntar. Senador, o senhor se considera um sobrevivente político dessa era da redemocratização? Porque o senhor é o único, né, desde 1989, que mantém um mandato, né? O senhor é senador pelo estado de Alagoas, né? José Sarney não tem mais mandato, se nós formos pegar, né, de Sarney para cá, Fernando Henrique Cardoso também não está mais ativo com mandato, né, eletivo, Lula, tudo o que aconteceu com Lula está proibido, inclusive, é condenado, né? Não pode sequer concorrer. Agora há toda essa questão no STF que está se avizinhando. Temer também está fora. A Dilma levou um grande tombo numa tentativa de se eleger senadora por Minas Gerais nas últimas eleições. E aí nós temos Bolsonaro, que vive o seu mandato presidencial. O senhor se considera um sobrevivente político? Sem dúvida, diante desse quadro que você me traçou, eu só posso dizer assim, sou um sobrevivente. Olha eu aqui, sou um sobrevivente desse quadro todo, sem dúvida. E há aspirações para 2022 numa tentativa de voltar ao Planalto, senador? Não, Fernando, não. A minha expectativa é de, como todos nós, acredito, né, que cada um de nós tenha, de nós ultrapassarmos esse período dessa pandemia terrível e que todos nós superemos com saúde, com vida. Essa é a minha principal preocupação hoje em termos de pessoais, né? E em termos de projeto político pessoal, eu diria que seria de apresentar novamente o meu nome como candidato ao Senado da República pelo estado de Alagoas. Esse é o meu projeto político para 22. Perfeitamente, senador. Eu quero já de imediato agradecer a disponibilidade do seu tempo. Para nós, para mim, para o Fernando, é uma grande honra poder conversar com o senhor. Espero que a gente possa continuar essa interlocução em outros momentos. E em relação à questão do programa, do intuito, do escopo do programa de vocês, do professor Baez, do Fernando, eu acho interessante porque é a versão de quem viveu o fato. Porque na política tem isso, você tem, sobre um determinado fato político, você tem inúmeras versões. E as versões são as mais variadas, todo mundo dá a sua versão, todo mundo tem um insight, todo mundo tem um off, todo mundo tem alguma ligação que vê um ponto em relação a outro e faz a sua versão. Então, pululam as versões sobre determinados fatos políticos, quando às vezes as pessoas se esquecem de ouvir a versão de quem viveu o fato. E no caso, esse é o nosso intuito. É isso que vocês estão fazendo. Não é a versão de quem viveu o fato. Olha, as versões são essas. Você que viveu o fato, o que tem a dizer sobre isso? Não é?
Então, com isso, dá a oportunidade às pessoas que conhecem essas versões e passam a conhecer a versão de quem viveu o fato, de fazer o seu correto juízo sobre o que de fato aconteceu. Ocorreu. Então, de modo que eu queria cumprimentar o professor Baez, ao Fernando, agradecer a oportunidade que me deram de participar desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, e me colocar mais uma vez à disposição. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Good.